Fórum da cidade de Pedreiras, eu estou aqui no gabinete da doutora Larissa Tupinambá, juíza da terceira vara, com quem iremos conversar a respeito de alguns assuntos, dentre eles a celeridade dos casos, a rapidez com que os processos são julgados, um homicídio já consumado e uma tentativa de homicídio. Tudo isso nas palavras da doutora. Doutora Larissa, o que a senhora pode adiantar para a gente a esse respeito? Nós tivemos 2 júris na semana passada relativos a processos que são de anos anteriores, mas que houve celeridade no seguinte aspecto. Um foi do Fagner, que é assassino confesso e condenado da Patrícia, que foi morta no Rose Café, uma situação de feminicídio que nós julgamos em menos de 1 ano. Ele tinha um outro processo de uma tentativa de homicídio do ano de 2014. Acabou que o da Patrícia, que era mais recente, de 2016, foi julgado primeiro. Por quê? Porque em relação a essa tentativa houve recurso para o Tribunal de Justiça da decisão de pronúncia. O que é a decisão de pronúncia? É a decisão que encaminha o acusado para julgamento pelo júri popular. Ele recorreu. Assim que retornou do tribunal, nós marcamos a sessão de julgamento. O tribunal do júri, que é soberano, não cabe a mim nem a você discutir a decisão do conselho de sentença, entendeu que ele não teve a intenção de matar nesse caso, porque só deu uma facada e, na compreensão do júri, tinha a oportunidade de ter ido adiante e decidiu parar. Então, foi desclassificado para lesão leve, que é um crime até de menor potencial ofensivo, tem uma pena pequena, e ele levou 6 meses de detenção, que vai ser unificado com a pena do caso da Patrícia, que foi de 21 anos, para ele poder cumprir, ainda está em regime fechado. E o outro é um processo bem antigo, esse processo era de 99, só que esse cidadão permaneceu foragido por 10 anos. Ele sumiu daqui de Pedreiras, eles tinham uma rixa antiga, era o Antônio Bilac e o Reginaldo, inclusive de família, os irmãos já tinham se atracado antes, e isso culminou com o assassinato na União Pedreirense. Ele deu um tiro na cabeça do cidadão. Ficou foragido 10 anos, depois se apresentou com advogado, a prisão foi revogada, ele participou do processo, prestou a sua versão interrogatório, foram inquiridas as testemunhas, quando foi pronunciado e encaminhado para julgamento pelo júri, fugiu mais uma vez, tanto que ele não compareceu, o julgamento foi feito à revelia dele assim que a gente teve condições, porque sem citação pessoal, no primeiro momento, para pelo menos ele tomar conhecimento da denúncia, não tem como dar seguimento ao processo. Quando nos foi permitido dar esse seguimento, nós demos. Como também houve uma discussão anterior, porque a vítima teria chutado a moto do acusado antes desta reação dele, que culminou com um tiro letal na cabeça, o júri entendeu pela legítima defesa e ele foi absolvido. Olha, doutora, a senhora citou esses 2 casos, a senhora explicou de forma exímia e a gente vê que de fato há uma rapidez nesses casos em que eles são julgados. Eu vou lhe perguntar uma situação. Em relação às pessoas que dizem que a justiça é cega, que a justiça tarda demais, essa questão toda, e a gente tem as palavras e do outro lado nós temos o fato é a celeridade dos processos. A que se deve tudo isso? A gente tem uma preocupação muito grande, principalmente nesses crimes dolosos contra a vida, porque a vida é o bem maior, então a gente não pode deixar desassistido. Nós temos todos aqui, eu falo por mim, pelos colegas, pela doutora Ana Gabriela, pelo doutor Marco Adriano, não falo pelo doutor Arthur, porque ele não faz júri, que é do juizado, mas todos têm essa preocupação de marcar júri. Eu já vou para o 7º, agora dia 11 de setembro, o 7º do ano. Aqui dentro da comarca de Pedreiras, já fiz mais de 30, em menos de 3 anos, então há essa preocupação. Agora, o que a gente não pode esquecer é que no Brasil existe toda uma legislação que precisa ser respeitada. As pessoas têm direito à defesa, têm direito a recurso, podem recorrer das nossas decisões e isso demanda tempo. Eu até acredito que a gente deveria sim passar por uma reforma do sistema processual que permitisse o manejo de menos recursos para ter uma resposta ainda mais rápida, eficiente, objetiva e próxima da consumação do fato. Doutora, eu sei que a senhora não estava esperando o que eu vou lhe dizer agora, mas aqui eu deixo as congratulações, os parabéns, porque eu sei que o seu trabalho, juntamente com o da sua equipe, está sendo reconhecido. Tanto é que em Brasília, a senhora, dentre poucas pessoas, foi uma das escolhidas para ter um projeto avaliado. Que situação é essa que aconteceu em Brasília? Eu vou deixar a senhora dar os detalhes, mas antes disso, mais uma vez eu reforço, aliás, as congratulações e os meus parabéns.
Obrigada. Não, é realmente uma situação que nos emociona. A gente faz parte da Coordenadoria Estadual da Mulher em situação de violência doméstica e familiar do Tribunal de Justiça, que é presidida pela desembargadora Ângela, eu sou assessora, e nós temos projetos de conscientização da população para essa questão mesmo, para que a população participe desse embate, desse combate, essa violência que massacra não só a mulher, mas a sociedade como um todo. A gente tem ido em feiras, em mercados livres, temos através do cinema, que é um recurso audiovisual, levado esse recado, temos a Semana Estadual de Valorização da Mulher, que só existe no Maranhão, em todos os interiores, com a adesão das comunidades locais, trazendo a população para o centro do debate, e temos 2 projetos muito legais, que é o Aprendendo com a Lei Maria da Penha no Cotidiano, onde a gente leva essas informações para os sindicatos bem machistas, bem povoados de homens, que é o da construção civil, o sindicato dos motoristas, as colônias de pescadores, e a gente tem um retorno tão agradável, porque esses homens disseram: doutora, se eu soubesse que era assim, eu não tinha feito. Hoje eu tenho essa informação, vai ser diferente. E o Maria da Penha, Caminhos para a Reconstrução da Cidadania e Paz Familiar, porque tem muitas mulheres que não querem a punição do agressor, elas querem a reconstrução do vínculo sem a violência, sem a agressão. E esses 2 projetos foram selecionados por uma comissão do Supremo Tribunal Federal para ser apresentado para toda a comunidade brasileira que participa dessa luta, que se envolve realmente nessa... Tem uma parceria de combate à violência contra a mulher, e nós tivemos a oportunidade de apresentar, junto com outras coordenações, esses projetos a nível nacional, no CNJ, para os ministros do Supremo, para os colegas, como exemplo e referência, colocando o Maranhão no centro do debate.